Olá, caríssimo cursista. Seja bem-vindo ao nosso segundo tema. Nós vamos abordar famílias, ciclos e funções. Pois bem, nós já falamos um pouquinho sobre as funções da família, que ela não perde apesar das transformações ocorridas. Vamos falar de algo muito importante, o ciclo da família. O papel, os papéis dentro da família, essa representação social. O que você entende por representação social? Pois bem, vamos utilizar, então, um autor que cita que entendemos por representação social um conjunto de conceitos, proposições, explicações originadas na vida cotidiana. No curso de comunicações interpessoais, podem ser também vistas como a versão contemporânea do senso comum. Por exemplo, nós temos uma representação social dentro da sociedade e a família é vista assim. Veja bem, quando nós falamos em ciclos, você, caro cursista, hoje você está numa idade, digamos, já jovem, adulto, ok? Mas você já passou pelo ciclo de ser filho, você já foi cuidado. Então, a nossa sociedade hoje, principalmente a sociedade brasileira, ela caminha, segundo dados do IBGE, para um crescente o quê? Envelhecimento. E a nossa sociedade, principalmente nós, família, não estamos muito preparados para trabalhar com esses ciclos familiares. Parece que nós aprendemos apenas a ser cuidados e dificilmente a cuidar. Então, quando nós falamos de ciclo familiar, igualmente é um vegetal. A planta tem o seu ciclo de vida. Você tem a semente, você planta, você cultiva, logicamente, ela germina, dá frutos e tem um período que ela para de dar frutos. Muitas vezes, por uma ocorrência, acaba até morrendo ou então parando de dar frutos. Já no caso do ser humano, da própria família, vamos falar da família mesmo, Porque o ser humano também tem o seu ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e depois partimos. E na família isso não é muito diferente. O que difere é que cada momento você vivencia uma fase. E a nossa sociedade, dificilmente ela se prepara para receber uma pessoa com deficiência, para receber um idoso. E hoje nós estamos tendo até uma dificuldade com relação à criança e ao adolescente. Até mesmo porque todas essas etapas demandam o quê? O conhecimento de quem cuida, um aporte familiar. Para que você cuide de um bebê, você precisa minimamente ter um conhecimento, um preparo, você precisa se instrumentalizar. Para que aquela criança realmente possa chegar à adolescência e idade adulta. Ela precisa de amamentação, ela precisa de alimentação, ela precisa de higiene. E tudo isso é um ciclo que a família está tendo. Primeiramente a sua prole, depois você tem filhos adolescentes. E depois a situação se inverte, porque daí quem cuida passa a necessitar de cuidados. Isso quando não ocorre de um filho nascer com algum problema, com alguma necessidade que demande toda uma instrumentalização da família. Eu sempre digo que as pessoas muitas vezes falam, isso é muito difícil, isso é um pecado, eu estou pagando algum pecado. Então eu acredito que principalmente você, caro cursista, que tem afinidade, porque eu acredito que a pessoa se predispôs a realmente a fazer um curso de trabalho social com famílias, é porque se interessa pelo tema. Principalmente você, não pode ter essa visão, você precisa ter a visão do enfrentamento, da resiliência, porque nós, assistentes sociais, educadores, quando nós atendemos uma família, você não pode passar para a família que ela é uma coitada, que ela tem que se sentir penalizada. Pois bem, tem dificuldade? Tem, mas qual que é o nosso papel realmente? É instrumentalizar essa pessoa, é auxiliar, é orientar. Se nós próprios não acreditamos que realmente aquela situação possa ser minimizada, com certeza nós não vamos conseguir transferir para o outro, para o nosso, digamos, usuário, ou transferir ou orientar, sendo que nós próprios não acreditamos. Pois bem, quais os ciclos então da família que nós podemos falar? Infância, adolescência, idade adulta
e depois a velhice, certo? E em todas essas fases, o que nós esperamos que a família proporcione aos seus entes queridos? Proteção, segurança, aconchego. Mas muitas vezes o que nós encontramos? Ambiente de conflito. E falo para você, quem vai trabalhar com famílias precisa realmente conhecer muito sobre essa questão de conflito familiar, porque na realidade é o tipo de família que você vai encontrar no seu dia a dia, para poder atender, que demande realmente uma intervenção. E gostamos sempre de fazer algumas referências, como que era a infância até alguns primórdios. Nós sabemos que o Estatuto é recente, que essa concepção de criança, de adolescente também é recente, que na realidade criança era visto o quê? Como um adulto em miniatura. Então tudo aquilo que era cobrado do adulto era cobrado da criança, não havia essa separação. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como que isso pode acontecer? Gente, isso é avanço, isso demanda que tempo para que a sociedade possa absorver realmente novos papéis, novas configurações. E esse novo pensamento, essa nova prerrogativa de proteção à criança, ela é muito recente ainda, principalmente no Brasil. Então, isso se trabalha, né, aos poucos. E eu gosto sempre de recomendar um livro que eu gosto muito, A História Social da Criança e da Família, que é do Philip Zaynes. Se você realmente tiver curiosidade de conhecer como era a família na Idade Média, a família camponesa, a família aristocrática, dê uma lidinha nesse livro. Acredito que você não vai conseguir dar só uma lidinha, não. Você vai querer devorar, porque o livro eu acho ele muito interessante, porque ele nos diz muito de como a família é hoje e o porquê. Ok? Então, voltando a falar sobre a adolescência. Como que é o período, né, que nós achamos mais conturbado, nós pais, nós educadores, entre a família e o adolescente? Que é um período que exige muito, tanto de um lado quanto do outro. Precisamos saber que a afetividade, que o diálogo, que os bons exemplos, que a autoridade e não o autoritarismo, ok? E o excesso de permissividade que existe hoje, né, tem a sua culpa nisso. Desculpe, não a questão da permissividade, ela não entra em tudo ali, porque na realidade eu falei, né, inicialmente sobre afetividade, diálogo, bons exemplos, são realmente discussões pertinentes, são comportamentos pertinentes que precisam existir para que o adolescente tenha um desenvolvimento saudável. Já o excesso de permissividade, ele está vindo na contramão de tudo isso que nós conversamos. Porque muitas vezes nós cobramos do adolescente, isso eu falo até enquanto educadora. Você cobra uma postura, mas o seu exemplo, a sua referência é outra. E daí o que acontece? Você cai na descredibilidade, ou seja, criança e adolescente acredita no que a pessoa faz, não só no que a pessoa fala. Permissividade, né? Nós tivemos anos aí em que crianças e adolescentes, como nós falamos, eram tratados como adultos, né? Aqueles castigos físicos degradantes realmente que eram submetidos, e hoje, em contrapartida, muitas vezes falta, não estou querendo dizer o castigo físico, mas falta a autoridade de conversar, de realmente delimitar as ações da sua criança, colocar realmente limites. Isso se faz necessário que você discuta também com a família, porque muitas vezes não é só a criança que não tem limite, muitas vezes a família não tem limite. Nós encontramos família que os filhos dormem 11 horas da noite, meia-noite, e que passam o dia dormindo e depois não conseguem fazer seus afazeres, ir para a sua aula. Então tudo isso precisa ser discutido e tudo isso você precisa saber argumentar no momento que você vai fazer um atendimento. Ok? A questão da onipotência juvenil, que é inerente ao adolescente, né? A instabilidade emocional, então é uma parte do ciclo, né? E tem os tipos também de violação de direitos que nós temos, que é violência física, o abandono, a violência doméstica, o abuso sexual. Pois bem, são essas noções, né, de realidade que você pode, né, deparar-se com as famílias que você possa atender, é que você precisa conhecer.
essas conceituações, porque uma questão é você saber realmente o que precisa ser feito. Outra questão é você também respeitar o espaço em que você pretende intervir ou que você se propõe a intervir. Então, trabalhar com família é muito mais complexo do que você imagina, caro cursista. Sucesso para você e até a nossa próxima aula!